Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Desmistificando. E Lima? A reforma tributária. É o cara. Eu sei que todo mundo aí sente muita saudade da gente. Então estamos aqui hoje novamente, Lima, para trazer o tema que as pessoas estão aqui direto perguntando, né? E a gente vai fazer um programa para poder dar esse retorno. E qual é o tema, Lima? Hoje vamos falar um pouquinho das alíquotas do CBS e IBS, definido o percentual, que a gente ainda não sabe, né? Ninguém sabe, né? Então vamos saber um pouquinho, lembrando que o CBS vai entrar primeiro, depois vai vir o IBS, então vamos falar um pouquinho dessa dificuldade das alíquotas aí. Vamos esclarecer então. Então, pessoal, vem conosco e chama a vinheta. Sejam bem-vindos, então, a mais esse programa. E hoje, Lima, nós estamos aqui para levar uma mensagem. E essa mensagem, ou uma informação, melhor dizendo, qual é o percentual do CBS e do IBS? Nós, durante todos os programas que nós já gravamos até agora, Lima, nós falamos muito sobre o período de transição, né, que lá na Lei Complementar 124 já está bem, né, definido. Mas esse período de transição, Lima, ele traz para nós algumas dúvidas que eu acho incrível, né? Da mesma forma que nós já debatemos antes que mesmo o percentual inicial de 26,5%, né, que é o IVA, né, dual, que é o IBS e CBS junto, hoje nós já alteramos esse percentual para 28%, mas ninguém nunca explicou para nós como se chegou nesse número. Mas o que a gente aqui tem recebido de questionamento, fala Donizete, Lima, Donizete, e aí? Durante o período de transição, quais serão os percentuais? Em algum momento foi dito quais serão os percentuais do CBS e do IBS? Lima, começa aí falando um pouco para nós, depois a gente vai desenvolvendo. Vai lá. Bom, essa é uma boa pergunta, porque muita gente não sabe e a gente ainda tem muita dúvida, né? Coloca o slide para a gente. Vamos fazer uma recordação aí dos percentuais, né? Vamos lá. Lembrando que durante a aprovação da Lei Complementar 214, né, falou-se muito em alíquota, na alíquota cheia, né? Chegou a falar em 26,5%, depois, no final, com a aprovação da lei, a alíquota estimada, que você mesmo disse, cheia, né? Será de 28%, em torno de 28%. Acreditamos. Deus ajude, né? Deus... E que o ministro Haddad tenha bom senso, enfim. Porque essa alíquota estimada em 28% é a soma do IBS e do CBS, do famoso IVA dual. Porém, durante o período de transição, vai ser gradativamente separado, né? A aplicação do CBS primeiro em 27, né, e 28, e a partir de 29 o IBS. Então nós temos que saber quanto vai ser a alíquota do CBS separado, né, e quanto vai ser a alíquota do IBS. E isso não está definido. Tá. Então a gente tem uma estimativa de quanto será cada um. Agora você está me deixando aqui ansioso. Por quê? Não é só você que está ansioso, né? Gente, vamos pensar, vamos raciocinar, Lima. Todo mundo está aí conosco, nos acompanha. Nós temos lá um cronograma, né, que vão aí quase 7 anos, aí, que é o período nosso de transição. 2026 é uma alíquota teste de 1%, é uma obrigação acessória que nem recolhimento vai ter, mas se você não entregar vai ter multa. Ainda não mandaram nada ainda, né, de como vai acontecer. Chega em 2027, tá a previsão na lei complementar, tá, no cronograma de transição, que em 2027 é extinto o PIS e COFINS. Aí o PIS e COFINS, ele tem qual o percentual hoje? Lucro presumido, nós estamos pagando 3,65 de PIS e COFINS. Lucro real, 9,25 de PIS e COFINS. É a soma dos dois, né? A soma dos dois. Estou aqui, 1,65 mais 7,6 dá 9,25. Aí eu fico pensando, tá,
Fala-se que vai ser extinto, mas deveria já ser divulgado, ou ter, né, na própria norma, que eu sei que ainda vai ser normatizado. Qual o percentual? Vai deixar de existir, Lima? Vamos começar por 2027. Vai deixar de existir o PIS e a COFINS. Passa a existir o CBS. E aí? Então, Donizete, na própria lei, no artigo 14 lá, está dizendo o seguinte, o CBS, ele é separado, né? Se vocês observarem aqui esse slide, a gente fala da alíquota de 28%, então a União vai fixar lá o CBS, a gente está estimando, separando o CBS, a parte federal da parte estadual e municipal, que vai entrar em 27%, em torno de 9,25%, 9,5%. Então você acredita que vai ficar travado na maior alíquota do que seria do lucro real? Exatamente. Porque se você separar, vai sobrar a diferença. Se colocar o 28%, vai dar em torno... Vai sobrar 18,75 que vai ficar para o ICMS e ISS Exatamente. a partir de 2029. Que aí, a cada 10%, né? Lembrando que a partir de 29 vai reduzir em 10% o ICMS ano a ano. Eu não vou nem chegar para falar ainda nessa loucura. Não, para mim isso é insano, com todo respeito. Mas já de cara, Lima, se nós falarmos que em 2027, vai me corrigindo aí se eu me perder, 2027 nós deixaremos de ter o PIS e COFINS e passaremos a ter um novo tributo chamado CBS, né? E que vai, vamos supor, uma estimativa, né, pela lógica que você já vem estudando, de 9%, 9,25%. Veja, no primeiro ano, 2027, ele entra com 1%. Tudo tá? bem. Ele entra com 1%. E deve chegar aos 9,25%. Mas se é 27, 28, tem que chegar no percentual. Tem que até 2033. Então, durante o crescimento, eles vão aplicando a alíquota que deve chegar a 9,25%. No primeiro ano, é a alíquota teste, está lá no texto, 1%. No primeiro ano, 1%, mas a partir do momento que extinguir o PIS e COFINS, eles não vão arrecadar 1%. Não, aí gradativamente eles vão ampliar. Vão ampliar. E agora eu pergunto, quem pagava no lucro presumido 365 vai levar uma bordoada, porque ele vai ter que, se for uma alíquota só para todos, né? Se for uma alíquota só para todos... Será? Então, nós vamos ter um baita de um incremento, vai ser algo gigantesco. O lucro presumido, neste aspecto, teve aumento de carga tributária. Então, as empresas que estão no lucro presumido, elas terão aumento de carga tributária. Ah, mas a opção do lucro presumido acaba? Não acaba. Por quê? Enquanto, né? Que ninguém falou do lucro ainda, pessoal. Por enquanto, o modelo de lucro, apuração do lucro presumido não mudou. O que vai acontecer, a alíquota para o PIS e COFINS, que não vai existir mais, que será de CBS, deve aumentar. Então, o modelo no PIS e COFINS, que passará para o CBS, vai ter um aumento de carga tributária para as empresas do lucro presumido de cara. Que loucura, Lima, não dá. Isso me deixa muito preocupado, porque, olha, quando você vai além ainda e você fala do IBS, que começa em 2029... Isso. Que é progressivamente, 10%, e vai aquela escalonamento. Redução de 10% a cada ano. Você imagina, né, um supermercado que tem, sei lá, 10 mil itens e todos têm alíquotas, legislações do ICMS diferente. Aí você diz que você vai aplicar só 10% do IBS e, em paralelo, 90% do ICMS. Para fazer esse controle... dentro da... vai ser uma doideira, né? Tanto para o empresário quanto para o profissional da contabilidade. Né? E vou mais longe. Se você olhar o artigo 214 que a gente está colocando aí na tela, a União, os estados e municípios têm autonomia para determinar os seus percentuais. Tem o teto, né? Vamos dizer que a alíquota, o limite seja 28%, tá? Mas eles têm autonomia para colocar suas alíquotas. Se você olhar mas aí nós vamos voltar o quê? Então. Se tiver independência para cada estado, autonomia, vai acontecer o quê? Nós vamos voltar a ser
uma versão mais light, mas o que era antes. Então, isso é um alerta que a gente faz, é uma preocupação que a gente fala, porque no texto está escrito desta forma. Então, não impede, a gente está falando sempre 28, 28, 28, enfim, 28%, mas ali não impede que um Estado coloque a sua alíquota do IBS, em vez de ser 18,75, coloque 16,75. Eu tenho até medo de pensar nisso. Então, é um alerta que a gente faz. Eu não sei se vai ter um mínimo. Até então, no texto eu já procurei. Não existe um mínimo. Mas existe uma previsão de que há essa autonomia. Tem essa autonomia. Porque, lembrando que o Pacto Federativo foi uma das discussões mais importantes que se teve sobre a reforma tributária durante a aprovação, durante a discussão sobre o tema, foi a independência dos entes federativos, Estado, município e a federação. E essa questão tá clara ali no texto que foi mantida a autonomia entre os entes. Então, veja, a gente aprovou uma questão que amanhã, com a autonomia desses entes, não impede que a gente tenha um teto, mas que o redutor, ou um estado, ou um município possa diminuir essa alíquota para ter e trabalhar por exemplo, uma guerra fiscal. Isso a gente está sujeito. Pelo menos é o que a gente está enxergando por enquanto. Existe uma tendência, né? Olha, Lima, nós vamos ter que fechar porque tem que deixar um pouquinho para o próximo capítulo dessa história, né? Tem que fazer os alertas, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, até para que na hora da regulação da própria legislação, porque tem ainda muita coisa para ser aprovada, discutida, por exemplo, o PLP 108, que ainda está se discutindo, que é o comitê gestor, que é quem vai controlar esse dinheiro, quem vai fazer a gestão de tudo isso, das alíquotas, enfim, talvez isso seja um ponto de alerta que precisa ser discutido e apontado. Se há uma coisa que realmente a gente tem que lembrar é que o tempo passa rápido, né? E por isso que nós estamos aqui conversando, falando, discutindo, chamando a atenção para que todos vejam que são pequenos detalhes, ou grandes às vezes, e que isso vai impactar de uma forma muito grande os negócios, e sem contar a própria operação, né? Se preparar para isso. Mas, Lima, para a gente poder caminhar para o fechamento, aí no próximo programa a gente volta ao tema, se possível. Mas para caminhar para o fechamento, e aí o curso nosso? Nós vamos fazer, como é que está indo o nosso curso? Então, vamos falar, pessoal. Pessoal, estamos estruturando o nosso curso, um curso específico sobre a reforma tributária. É lógico que a gente está preparando tudo isso com muito carinho e aprofundando esses detalhes, esperando algumas questões da legislação estarem mais esclarecidas, mas em breve estaremos lançando o nosso curso. E você que tiver interesse, deixe aí, nós vamos colocar um QR Code para você, deixar os seus dados aí. Você que tiver interesse, se cadastre, mande suas informações, que em breve entraremos em contato para fazer esse curso e acompanhar junto com a gente, tá bom? Acompanhe a gente também no podcast. Se você gostou também, compartilha, manda para os seus amigos, enfim, acompanhe a gente aí, porque está sendo um grande prazer ter vocês aí com a gente. E nunca esquecerem, mas deixar sempre o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, a Kion, né, que é sistemas inteligentes na área de contabilidade, fiscal, departamento pessoal, financeiro, pessoal que nos apoia muito. E a Hort, né, a nossa empresa parceira aí, que está nos apoiando bastante, é especialista em laudos, em avaliação de ativos, e, enfim, é uma empresa parceira que está sempre nos apoiando, e é muito importante esse apoio para que a gente possa dar continuidade no nosso projeto aí, no nosso podcast. É isso. E, pessoal, continua a nossa campanha, hein? Inscreva-se no nosso canal, porque nós estamos com uma audiência muito, muito grande, está muito legal ver que vocês estão nos assistindo, mas inscreva-se no canal, apoie, para que a gente possa continuar aqui com vocês. E deixo aqui um grande abraço. Lima, manda aquele abraço, só você Valeu, sabe pessoal. mandar. Um grande abraço. Nos vemos nos próximos episódios. Valeu. Até a próxima.